Bom, aqui para a parte de booleanos, só para refrescar aí para vocês, né? A gente viu que ele considera as coisas como true ou false. Se não me engano, no C também era assim. Eu não sei se era tipo T e F ou se era escrito true ou false também. Mas não importa o C. Só colocar no silencioso aqui. E nem importa qualquer outra linguagem de programação, né? A gente vai ver aqui que tudo em booleano no Python é true ou false. E as expressões elas são reduzidas. Eu quero que dê bem para entender isso, né? Quando eu coloco, deixa eu ver se eu encontro aqui. Quando eu coloco isso aqui, por exemplo, inclusive já dá o zoom que vocês falaram da outra vez. Quando eu coloco isso aqui, por exemplo, essa condição, quando você coloca um comparativo, qualquer comparativo dessa tabela aqui, entre dois termos, o resultado disso é um true ou um false. Ó, dois termos com um operador relacional, se não me engano. Mas eu não uso esse nome, não. Eu só falo que é um comparativo mesmo. Quando você tem dois termos e esse operador relacional, né, ele retorna o resultado dessa operação, igual uma operação matemática de soma é a soma dos dois, o resultado dessas operações relacionais é true ou false, sempre. E aí, quando você tem, tipo, cadeias lógicas assim, isso aqui vai retornar true ou false, e isso aqui vai retornar true ou false. O AND, ele faz o quê? Ele retorna true quando os dois argumentos são true, e false se qualquer um for false. O OR, ele vai retornar true se qualquer um dos dois, se esse ou esse, forem true. Nesse caso aqui, só retornou true porque tanto esse aqui quanto esse aqui são true. Certo? Aqui da mesma forma, dá para ver que o valor true ele pode ser armazenado numa variável da mesma forma que a gente usava antes. Então, eu estou colocando possui habilitação aqui, não tem nenhuma operação relacional, só que ele já é um bool, para o Python ele está enxergando isso e true, porque isso aqui é true. Deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa. Isso aqui pode ser feito em cadeias assim. Não tem nenhum problema. Da mesma forma que tinha como fazer só 2, tem como fazer 3, 4, N, quanto vocês quiserem. E a gente viu o not também, que ele é muito usado. É difícil falar sem a gente ter visto condicionais, mas ele é muito usado para inverter o resultado disso aqui. Então, se eu tenho uma operação relacional, novamente, isso me retorna true ou false. O not vai inverter o que der aqui. Se deu true, ele fala false, se deu false, ele fala true. Inclusive, se ele falou false, é porque isso aqui deu true. E, de fato, 1,10 é menor do que 1,50. Então, isso aqui é true. Not true é false. Certo. Para os exercícios aqui, a gente vai verificar, né? Isso aqui, eles já estão todos prontos, mas eu vou repassar sobre a resolução deles. Ele só quer que verifique se 2 à quarta é 16. É claro que é, mas num ponto de vista dentro do Python, né? Para te deixar confortável que se dois números são iguais, eles são iguais mesmo. E sim, eles são. Ele realmente forma aqui primeiro essa operação. Ele forma o número 16 e depois ele compara se 16 é 16. Para o exercício 2 era só para ver se a média dessas três notas era maior que 7. Aqui está a média, a soma dividida por 3, porque são três valores aqui. E eu pergunto, média maior ou igual a 7? Sim. Essa operação me retorna um valor que é true ou false, e como era verdade, ele me retornou true. Para o exercício 3, eu vou dar condições aqui para essa carteira de motorista, e ele vai verificar, ele é maior ou igual a 18 anos? Sim. Ele tem um saldo maior ou igual a R$ 1.000? Sim. Então, sim e sim dá true. Se uma dessas coisas falhar, né, uma dessas partes da cadeia falhar, vai dar errado, né? Digamos assim, a sua lógica. Como esses operadores são operadores lógicos, se você falhar em algum desses operadores, trocar eles, colocar eles em ordem diferente, pode dar errado o seu objetivo final, né? Assim como na operação lógica. Eu só estou trazendo uma atenção a mais porque é uma fonte de erro bem comum. Certo, visto isso, a gente vai ver um tópico à parte, digamos assim, né? Que são métodos de operação com as strings. As strings são textos, mas você
tem, né, não só pode, você tem que poder manipular todas essas strings de N maneiras, né? Por exemplo, pensa que você vai escrever seu nome num cadastro, você vai escrever seu endereço, e aí eu quero fazer um comparativo, se o seu nome é esse mesmo, se, por exemplo, se eu estou acessando a conta do Rodrigo, o nome que a pessoa digita lá tem que ser Rodrigo, né? Porque senão ela está tentando acessar com o nome de outra pessoa. Só dar um exemplo leviano. E se a pessoa colocar o primeiro R maiúsculo? E se ela colocar o primeiro minúsculo? E se ela der um espaço antes? Espaço Rodrigo não é a mesma coisa que Rodrigo. Muito menos se tiver letras maiúsculas ou minúsculas. Se tiver espaço depois. Então tem todas as diferenças que as pessoas podem escrever. Por exemplo, quando eu vi o curso com o Guanabara, ele falava muito isso. Por exemplo, você vai encontrar gente e todas as vezes que tem um campo lá para eles digitarem as coisas, eles batem no espaço assim para ver se está funcionando antes de digitar alguma coisa. Como que, por exemplo, o WhatsApp lida com isso? Vai lá no seu WhatsApp e começa a apertar o espaço sem escrever nada. Se não me engano, ele não faz nada. Ele simplesmente lida como, se ele escreveu o espaço e não tem nada, eu não vou digitar nada. Para não ter essa coisa, né? Você carregar coisas que não significam nada para a mensagem. Não faz nenhum sentido. Assim como se eu for digitar minha senha, se a pessoa faz isso aqui, poxa, ela estragou o que ela está escrevendo ali. Ou até o nome dela, um endereço. Aí você vai pegar um banco de dados, vai ter lá uma data. A data vai ser isso aqui. Aí, vezes, não sei o quê. E tem um espaço aqui. Então, são para formalizar esses textos, formalizar o que as pessoas podem estar escrevendo, ou até fazer as modificações necessárias, né? Que a gente precisa fazer os tratamentos de string. Vou dar mais exemplos aqui, né? Num caso onde foi bem necessário. Quando você vai fazer a word cloud, por exemplo. Existem aqui palavras em maiúsculo e em minúsculo. E elas são, digamos assim, elas podem aparecer repetidas aqui se eu não tratar isso. Inclusive, eu não sei se eu tratei aqui ou se eu simplesmente deixei. Mas isso pode dar muito erro se você não fizer esse tipo de tratamento em qualquer coisa que mexe com o texto. E aí, quanto mais sensível, né, maior o estrago. Se você quer fazer uma word cloud de qualidade, maior o estrago se você não se preocupa com isso. Se você quer fazer uma rede não necessariamente uma rede, né, um modelo de processamento de linguagem natural, quanto mais você não se preocupar com detalhes, maior o estrago. Então, muitas das vezes, o que as pessoas fazem? Deixa tudo em minúsculo, porque o maiúsculo e minúsculo é a mesma coisa. Você concorda que uma palavra em maiúsculo e uma palavra em minúsculo, e uma palavra com a primeira letra maiúscula, significam as mesmas coisas na linguagem? O que importa é o ponto, onde é que ele está, para se aquilo vai ser maiúsculo, se é um nome, tem que ser maiúsculo. Mas isso não deve, isso causa uma dualidade num computador, por exemplo. Eu escrever uma palavra em letras maiúsculas ou minúsculas, ela não pode significar várias coisas, sendo que é uma palavra só. Mas enfim, para que esse módulo aqui vai saber então? Para você poder fazer tudo que há com essas strings, né? Pelo menos a parte que eu selecionei, né? Os métodos mais comuns que eu selecionei para passar aqui para vocês. Outra coisa, pessoal, eu chamo aqui de método. Método é uma função a qual eu submeto um argumento e tenho uma saída. Então, se eu tenho um método de deixar um texto em maiúsculo, eu submeto o meu texto e ele me retorna um texto todo em maiúsculo. É isso que eu fico chamando de método. É como se fosse uma função. Eu chamo de método porque, como a linguagem trata tudo como objetos, então o texto é um objeto, objetos não têm funções para eles. As funções de um objeto se chamam métodos. E as qualidades de um objeto se chamam atributos. A gente vai ver isso depois. Por isso que eu fico usando essa palavra métodos. Mas tudo bem. Todas as vezes que você vê isso aqui, str, é por causa que ele está tentando te dizer que é uma string, que nada mais é do que um fragmento de texto, um pedaço de texto. Para imprimir elas, como eu já mostrei para vocês, vocês podem fazer com vírgula no print, porque você colocar a vírgula significa agora eu quero printar outra coisa. E ele sempre vai separar isso por um espaço. Então, ele vai colocar o nome, dar um espaço, colocar o sobrenome, dar um espaço, colocar o sufixo. Vou até executar para já ter o resultado aí para a gente.
Ele colocou o nome, depois ele colocou o sobrenome, depois ele colocou o sufixo, e deu um espaço entre eles, porque é o que o Python faz para automático, para não ficar encavalando as coisas tudo. Geralmente não é o que você quer. Ou você pode fazer por soma de strings, por exemplo. Olha o que eu fiz. Eu fiz uma string solta aqui, vírgula, ou seja, ele deu um espaço e colocou um valor, uma variável de fato, que a variável é cantor. E aí ele somou nessa string profissão o ponto final. Ou seja, isso aqui tudo que eu marquei em azul é cantor ponto final, porque eu somei essa string, ponto final. A soma em strings é só concatenar os textos. Então, sua profissão é cantor ponto final. Tá aqui. E, novamente, outro detalhe aqui, né? Toda vez que você dá um print, o final do print é automaticamente uma quebra de linha. Em algumas linguagens tem a diferença entre print e println, por exemplo. Aqui é só o print, ele sempre dá uma quebra de linha. Estou passando isso aqui porque eu acho coerente. Se vocês quiserem usar outra coisa, vocês passam outro argumento para a função. O argumento end. Olha, já reconheceu ali. O que você colocar dentro dessas aspas vai vir no final. Se eu quiser que ele coloque duas quebras... Opa! Quebra de linha barra N. Se eu quiser que ele coloque várias quebras de linha aqui, ele vai fazer. Deu várias quebras de linha no final dessa aqui, depois essa. E essa aqui continuou com um end padrão. O end padrão é isso aqui. Se eu for ver dentro da função, inclusive... o que eu aperto aqui é Ctrl só? Não, estou me esquecendo. Deixa eu ver. E se eu só colocar uma vírgula, ele me mostra? Mostra. Ó, o end, ele já está com o valor padrão de barra N. Ó. Ele já é um valor padrão. E o separador, que é o que fica entre um valor e outro, já é um valor padrão de espaço. Ó, você vê que tem um caractere ali dentro. Não é só uma aspa, depois outra aspa. É uma aspa, um espaço e outra aspa. Se você quiser mudar o separador também, aí você vem aqui e escreve separador, só CEP, né, que ele está CEP, e coloca aqui, se eu quiser colocar um traço, por exemplo. E aí, vamos lá. Agora é um traço. Ao invés de um espaço entre cada um, ele deu um traço. Se não quiser nada, coloca nada. Aqui, ó, aspas, depois já é outra aspas. Não tem um espaço. Só passando esses detalhes, porque são coisas que vocês podem querer usar. Certo. E eu acho que é coerente da parte de strings. Como é uma linguagem de programação aqui, né? A gente vai observar que coisas que são enfileiradas, assim como um texto é enfileirado, ele usa várias posições na memória. Então, por exemplo, a letra R é um dado, a letra O é outro dado. Então, para eu escrever RO, ele não vai criar um terceiro dado, uma terceira sequência de bits que ocupa o mesmo espaço, que significa RO, sabe? Eu só preciso, na nossa língua, né, com 24, acho que são 24, não tenho certeza, 24 letras no alfabeto, eu preciso criar 24 tipos de dados. O tipo A, o tipo B, o tipo C e tal. Claro que não vão ser 24, porque tem as maiúsculas, minúsculas, tem o número escrito, né, tem os traços, os símbolos e etc. Então, para cada uma representação dessas, existe um dado, né? Existe uma sequência numérica que representa. Mas se eu quiser representar AB, deveria ser representado exatamente pelo inverso aqui de BA, né? Para fazer mais sentido, para ser mais coerente na hora de fazer as operações. Você percebeu, inclusive, que somar duas strings é simplesmente juntá-las, concatená-las. Quando eu faço, então, o armazenamento em memória, eu tenho que estar bem ciente, porque a gente vai usar isso aqui depois no slicing, que, começando da posição 0, cada letra, cada caractere ocupa uma posição na memória. Isso me permite fazer o quê? Observar coisas dentro daquela string, assim como a gente vai fazer em estruturas de alinhamento de dados depois. Encare uma string com uma estrutura de alinhamento de caracteres. Cada caractere é isso aqui. Lá no C, se não me engano, era char para uma letra. E você tem que juntar as unidades de char, né, para formar uma palavra, por exemplo. Novamente, não estou lembrado se é isso. Mas aqui não. Aqui, se eu pegar uma letra só, ela é uma string de uma posição. Se eu pegar 30 letras, é uma string que tem 30 posições. Mas sempre vai de 0 a 29, por exemplo.
porque começa no zero. Então, a primeira string, o primeiro caractere é o zero, certo? E uma coisa muito mágica do Python é que o último, eu não sei se tem isso em outra linguagem, o último dado é acessado com o -1. Ou seja, você pode começar a contar as coisas de trás para frente. Se o 2, né, é o terceiro item, o 1 é o segundo item, o 0 é o primeiro item, o -1 é o último item. Dá para você ver as coisas em regressão, né? Então, esse é o -1, esse aqui é o -2, esse aqui é o -3, esse é o -4, esse é o -5, esse é o -6, esse é o -7. Não existe -0, né? Por isso que aqui não começa do -0, existe só 0. Então, por isso aqui começa do -1. Então, são jeitos que facilitam. Por exemplo, se eu falo assim, eu quero a primeira letra. Poxa, é nome, a gente usa chaves para acessar index. Index é o índice daquilo lá. Então, qualquer coisa que é aninhada, né, qualquer coisa que é em formato de uma lista, tem os próprios elementos e seus índices. Como é que eu sei que eu estou acessando a letra O? Porque está no índice 1 aqui. Então, para ter essa ordem, né? É sempre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí eu mantenho essa ordem porque eu mantenho a ordem dos índices. Se eu quero o primeiro índice, eu sempre uso chaves. Então, está aqui que o nome é Rodrigo, eu vou usar chaves e vou colocar qual posição que eu quero. Eu quero a posição 0, é o R. Eu quero a posição 1, é o O. Eu quero a posição 2, é o D. E assim por diante. Da mesma forma, e se eu quiser ver de trás para frente, eu posso falar, eu quero ver a posição -1, é o O. Eu quero ver a posição -2, é o G. E assim por diante. Eu posso ir regredindo aqui também. Vou deixar -1 só para ficar de acordo com os textos que eu escrevi aqui. Então, são maneiras muito fáceis de você observar isso, né? De você poder... se eu quero ver a primeira letra, é 0. E se eu quiser ver a última, por algum motivo, é o -1. Você vai ter tantos motivos para ver a primeira quanto você tem motivos para ver a última. Vai acontecer bastante você ter que usar esse -1. E eu nunca vi em outra linguagem, então, não que eu me lembre, não que eu conheça muitas também. Mas é um ponto a se atentar, porque você vai ver bastante em Python e vai usar bastante porque é muito bom. Mas tudo bem. A função len, aqui eu já vou começar a tratar das funções. Deixa eu ver se eu mexo com slicing aqui depois. Mexo com slicing, para mostrar para vocês. Mas vou mostrar, penso que você tenha o seu texto lá pronto, e você quer aplicar certas funções para fazer coisas neles. Né? Então, por exemplo, o len, ele vai te dar o len aqui de length, de comprimento da string. Então, ele vai te dar qual que é o comprimento dessa string, ou seja, quantos caracteres tem. Inclusive, se eu der um espaço, cada espaço é um caractere, cada barra é um caractere, tudo é um caractere ali. Se não me engana, ele condensa um /n em um caractere só. A gente vai fazer o teste aqui, mas eu não tenho certeza. Eu acho que esses caracteres especiais, que é /t, /n, /r, eles são condensados, mas eu não tenho certeza. Uma função chamada len, que irá sempre retornar um valor do tipo inteiro. Sim, porque sempre é um número finito de caracteres, né? Então, vamos ver aqui. Eu coloquei várias letras aqui, que é aqueles códigozinhos bonitinhos do DNA, e vamos ver o comprimento. Quantas proteínas tem lá? 12. Vamos testar se eu colocar um /n aqui, se ele vai entender que agora tem 14 ou só 13. 13. Então, quando você tem um barra, alguma letra, isso é entendido como um caractere especial, certo? Se não me engano, também existe /t, tem /r, mas eu nunca usei eles, então não vou nem passar aqui para vocês. Isso aí. Ele vê a função len, ela serve para ver o comprimento. Quando você só escreve a função na caixa de código assim, ó, L-E-N. Deixa eu abrir aqui. Olha lá, já ficou meio amarelinho, meio bege e tal. Não sei se está dando para vocês verem. Isso é tudo quando a função já é reconhecida pelo Python. E olha para você ver, se eu olhar aqui por cima dela, deflen é uma função. Deixa eu ver aqui que eu consigo descobrir mais a partir dela. Vou abrir aqui. Na verdade, não está nem me falando que é uma função interna. Mas tem como observar assim. Eu acho que se eu colocar só simplesmente isso aqui, ó, só len, e pedir para rodar. Não, ele só me fala que é uma função. Eu queria que ele me falasse que é uma built-in, que é a função interna do Python, que é daquele core que eu expliquei para vocês. Tá. A função
split vai ajudar a gente a pegar uma série uma série de caracteres, né, e poder quebrar a frase inteira ou a sequência de caracteres inteira nas posições onde tem esse separador. Então, por que isso é importante, né? Se você tem, sei lá, o seu negócio de coleta de dados, o Arduino, inclusive, ele te fornece dados assim. Ele te dá um dado, dois espaços, outro dado, dois espaços, outro dado, dois espaços, outro dado. Como é que você vai separar aqueles 4 dados se é só uma string de texto? Mas você separa nos dois espaços. Aí você fala, no C, ou sei lá, em qualquer linguagem aí, você iria lá e falaria assim, você vai olhando as letras, quando você encontrar um espaço, se você encontrar um espaço na posição à frente, é porque você tem que quebrar ali. Não, o split já é isso direto para você. É só você chamar na própria função, na própria variável aqui, dá um ponto, que é como você chama um método, dá ponto, split. Então eu quero que você splita em todas as posições que tiver uma vírgula. Ele vai lá, acha a vírgula aqui, me retornou uma lista, a gente vai ver que é uma lista depois. Você vai ver, tem um elemento, outro elemento, outro elemento. Essa vírgula aqui, ela está para separar elementos na lista. Se eu colocasse aqui, por exemplo, um arroba, e eu pedisse para ele me separar nos arrobas, ia encontrar as mesmas coisas. Essa vírgula aqui não tem a ver com aquela vírgula lá. Ela tem vou deixar inclusive desse jeito aqui. Essa vírgula aqui tem a ver com eu separar um elemento da lista. Então, esse é o primeiro elemento da lista, esse é o segundo elemento da lista, esse é o terceiro elemento da lista, e assim por diante. A função replace vai permitir você fazer coisas... Ô, Rodrigo? Oi? Tô ouvindo, pode falar. Quando você usa o split, ele muda o valor da variável ou só printa ele separado? Não, então, ele dá um retorno, que a gente chama. O nome, se eu vou até mostrar aqui para você, bom que você perguntou que eu mostro isso. Se eu for lá no nomes e pedir para mostrar, o nomes ainda é a mesma coisa, mas essa função aqui, ela me retorna lista de nomes. Recebe. Ela me retorna uma lista de nomes. Então, ela tanto vai conservar, vou pedir para printar aqui, porque aí fica mais organizado, de fato. Ela tanto conserva aquela string do modo como ela estava, você pode ver aqui que ela foi conservada, quanto ela gera uma nova variável, né? Que é uma coisa que eu posso capturar ou não. Como você viu ali, como eu só chamei isso aqui, ele retornou uma coisa, mas eu não coloquei nenhuma variável para capturar esse retorno. Então ele só me mostrou o retorno assim, mas desprezou, né? Não deixou ele armazenado em nenhum lugar. Porque eu não capturei, mas aqui, se eu colocar aqui atrás uma variável, um nome de variável qualquer, para receber esse retorno, o que essa funçãozinha split em cima da variável nome com esse argumento me retornar é capturado por essa variável. Agora, essa variável, ela tem essa lista. Vou printar aqui para você. Agora, a lista de nomes é isso aqui. Mas a variável nomes não foi alterada. Tem muito, você vai encontrar isso muito no Python, né? Dependendo do módulo que você for mexer, você vai encontrar coisas que se automodificam e coisas que só dão um retorno. Por exemplo, se você pega um modelo de machine learning e pede para ele ser treinado, se dá um ponto fit, ele se treina, ele se modifica. Ele não deixa o modelo original lá e te retorna um modelo treinado. Para que você quer dois modelos? Isso não faz nenhum sentido. Agora, nesse tipo de contexto, faz sentido. Lembra que o Python está sempre tentando facilitar a sua vida, né? Prever você. Se você quer treinar um modelo, você não quer manter o original e ter o outro treinado. O original é a coisa mais fácil do mundo de você obter, e você não vai usar ele para nada. Então, ele tem essa coisa de in place, é chamado in place, né? Tem vários argumentos que você coloca in place igual a true ou false, porque quando você dá um in place, às vezes as coisas te dão essa opção, né? E às vezes são automático. Um modelo, ao ser treinado, ele é in place, ele modifica a si mesmo, porque você não quer ter dois. Agora, esse tipo de coisa aqui, você pode querer extrair uma informação, que é a lista dos nomes separados, e também pode querer estar conservando. Então, ele não é in place automático. Inclusive, eu nem sei se tem como eu pedir para ele ser in place aqui. Ó, não tem aqui nos argumentozinhos, não tem nenhum in place. Ou é max split, ou é sep, que é o separador, que é esse que a gente está usando aqui. Então, não tem in place nessa função. Eu não posso escolher que ela seja in place.
Ele mantém, sim, essa variável. Aí você fala assim, mas e se eu não quiser? Você falou que o Python está querendo facilitar a minha vida, e se eu não quiser que ele mantenha? Você está ocupando memória à toa. Não. Aí você vem aqui e põe nomes, recebe nomes.split. Aí sim, o retorno da chamada da função em cima dessa variável vai ser atribuído a essa variável. Aí você não gastou mais espaço, sendo que você não vai usar isso aqui depois. Isso aqui é boa prática, né? Se você só vai usar isso aqui para aplicar o split, você não vai colocar ali uma lista de nomes para receber o valor. Você vai colocar direto nomes, porque você nunca mais vai usar esse dado dessa forma aqui. Mas sei que eu me delonguei, mas acho que foi até importante eu ter explicado mais esse ponto aí. Quando você tem as funções, as chamadas que dão retorno, elas podem ser in place, automodificadoras ou não. Essas aqui de string, maioria, se eu não me engano, não são. Mas vai da própria função, sabe? O que eu faço muito, porque é feito para facilitar a sua vida, para você ter que escrever menos. Então, o que eu faço muito, não só em strings, como em qualquer método, é fazer um pequeno teste. Se eu quero fazer o nomes.split aqui, eu faço isso aqui e depois eu vejo nomes. Então ele não repartiu, ele não modificou minha variável inicial. Aí você tem informação de que a variável inicial não foi modificada. Deixa eu deixar assim que fica melhor. Beleza? Compreendido? Perfeito, obrigado. Belezinha, belezinha. Essa parte aqui eu creio que é mais interessante do que a de ontem. Pelo menos eu gosto mais. A gente tem uma outra função que se chama replace, que ela vai fazer o quê? Ela vai lá e vai trocar todos os valores que você encontrar ali, desse que você passar como argumento, por outro que você também passa por argumento. Então, vamos supor que você quer limpar um texto, você quer tirar todos os traços, tirar todas as aspas, às vezes ele está muito sujo de alguma coisa, está sujo com acentos, às vezes você não pode ter acentos, então você quer para injetar dentro de uma inteligência artificial, por exemplo, não sei. Às vezes ela não reconhece o caractere de acento, às vezes você não treinou ela para isso. E também não sei se faz uma grande diferença, né? Faz diferença para a gente, mas para ela não vai fazer muita diferença. A menos que tenha duas palavras que a diferença seja só acento. Você vai querer trocar esses caracteres. Uma coisa que é um U com acento, você vai querer tirar o acento, você vai deixar só um U. Uma coisa que é um A com acento, você vai querer deixar só um A sem acento. E um caso muito comum é, por exemplo, quando você pega dados da internet no sistema brasileiro ou em qualquer sistema que use vírgula, e as coisas estão todas assim. Quem escreveu, escreveu com vírgula. Não está errado não, a pessoa escreve do jeito que ela quiser. Mas você que pegou esses dados e quer transformar eles para numéricos, igual eu falei para vocês, se eu tentar fazer um casting, colocar aqui, novo valor, recebe valor, na verdade é int valor, né? Eu estou transformando aquilo ali inteiro. Ele não vai dar conta, não. Por quê? Porque ele não consegue reconhecer o que é aquilo ali. Não existe um número que advenha dessa string. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar essa vírgula por um ponto para isso poder ser convertido em um número. Então, às vezes você vem lá com uma coluna de dados imensa, 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 e aí você vai fazer o quê? Você vai lá nela e vai jogar uma operação que atinge todos os dados, que vai trocar a vírgula por ponto e em seguida vai fazer o casting. Em uma linha de código só, você corrigiu o seu, a gente chama de data frame, que é o bloco de dados, né? Você corrigiu toda a sua tabela de dados lá inteira. Uma linha de código. Por exemplo, aqui eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou fazendo um casting para float. É claro que se eu fizesse para inteiro ali, eu nem pensei nisso. Se eu fizesse para inteiro, eu ia desprezar essa parte aqui, decimal. Mas eu vou fazer um casting para float. E eu só consigo fazer esse casting para float se eu trocar. Eu dar um ponto replace, ou seja, um método que eu estou aplicando a essa variável aqui. O método se chama replace. Dentro de parênteses eu passo os argumentos. E eu já sei a posição dos argumentos, vou falar para vocês. O primeiro argumento tem que ser o que eu tenho que encontrar. E o segundo, pelo que eu vou trocar quando eu encontrar. Ou seja, isso é, troque vírgulas por pontos dentro dessa variável. Ele é in place? Ele vai modificar minha variável? Provavelmente não. Ele simplesmente vai me retornar. A hora que eu der isso aqui, ele retorna essa variável, porém com as vírgulas trocadas por pontos. A hora que eu fizer isso aqui
vai virar uma string 9.50, e a hora que eu tentar fazer o caching para float disso, aí ele vai conseguir. Vai falar que é 9,5. Lembrando que isso é um número, é um float, porque eu fiz o caching aqui. Lembrando, para quem não se recorda, o casting é uma transformação de tipo feito apenas pela chamada do nome do tipo. Então, se eu quero fazer um casting para inteiro, significa que eu estou pegando alguma coisa, algum tipo de dados, e transformando para inteiro, simplesmente falando int e abre parênteses e coloca aquela variável lá. Isso é um casting. Casting de C-A-S-T-I-N-G. Aqui, por exemplo, se eu quiser retirar, se eu quiser simplesmente limpar um texto, né? Aqui, lembra que a gente fez aqui a gente fez o split, né? O replace vai ajudar nessa limpeza. Eu posso simplesmente pedir para ele substituir algo por nada. Olha, não tem nenhum caractere aqui no meio, eu não coloquei um espaço. Eu simplesmente vim aqui e coloquei aspas duplas. Não tem nada. Ou seja, ele vai modificar todos os arrobas para nada. Isso é a mesma coisa que limpar o texto. E aí você consegue ler, às vezes vai ter, sei lá, você pega de um formato bem zoado, um tipo de codificação de texto, né? Tem UTF-8, tem ASCII-2, não sei o quê, eu não sei nem se são diferentes, né? Às vezes eu estou falando coisa errada aqui. Mas eu já lidei com um negócio desses uma vez, que a hora que ele trazia para o UTF-8, que é o que geralmente as pessoas escrevem, ficava um tanto de... Ficava tipo assim, barra U5822A, alguma coisa assim, entendeu? Era um código para um caractere em que o UTF-8 não reconhecia o que é barra U5822A. Mas o tipo de codificação de texto que ele estava anteriormente reconhecia. Isso não era interessante para mim. No lugar onde eu estava fazendo... foi em web scraping que isso aqui surgiu, inclusive. As aspas, a fonte que o cara usou para escrever aspas duplas no site dele, vinha num código esquisito para mim, assim, no tipo de codificação, o TF8. E aí você faz o quê? Uai, eu não me importei com as aspas, não. Eu realmente não queria elas. Eu poderia dar um replace disso aqui para aspas, para uma aspa só, né? Eu poderia fazer isso aqui se eu me importasse. Mas eu que não me importava mesmo, eu fui lá e coloquei só uma aspas vazias. Nossa, agora ele não está deixando deletar. Coloquei aspas vazias. Eu troquei isso aqui, que eu achei em todas as posições do texto, por nada. Ou seja, eu tirei as aspas, porque eu não queria elas. Então, mesmo se ela viesse bonitinha assim, né? Se não me engano, para escrever aspas é barra aspa, ele entende isso aqui como uma aspa, e esse aqui com a aspa do símbolo de string mesmo. Mesmo assim, eu faria isso. Mas como veio o esquisito lá, deixa eu ver aqui. Não tá. Como veio isso, eu troquei por nada. Então, isso aqui é muito bom para limpar texto, e você realmente pode precisar. Outra coisa, o strip. O strip, ele corta, não é que ele corta, ele tira os termos que estão nos cantos, pode ser o canto direito, esquerdo, ou ambos, que aí vai ser outros tipos de strips, a gente vai ver aqui, que não ajudam. E por que ele surgiu essencialmente, né? A pessoa pode escrever dando espaço aqui. Olha que bobeira. Eu vou lá, vou escrever meu nome aqui, não sei o que, Rodrigo. E olha o tanto de espaço que eu dei aqui. E o tanto de espaço que eu dei aqui. Para que isso aqui? O nome não é isso. Então, a hora que eu dou o strip, ele tira, onde é que estavam as aspas antes e olha onde é que estão as aspinhas agora. Ele retirou aquilo ali. Isso, no meu ponto de vista, né, é muito bom. Inclusive, vamos supor que se todas as vezes que você vai pegar um roteiro de um filme lá, sei lá para que você vai usar isso, às vezes você quer treinar uma linguagem e você encontrou num texto, onde sempre tem o interlocutor A e daí depois tem o interlocutor B. Isso sempre está no início da frase. E você não quer isso. Isso não significa nada para o seu modelo ou para o seu propósito. Poxa, aí você vai vir aqui no strip e vai passar sempre ali. Claro, vai estar mais ou menos assim, né? Vou tirar esse B aqui, vai estar assim. Você vai passar, se não me engano, é só fazer isso aqui. E ele tira o A. Ele ainda deixou aquele espaço aqui, ó. Não é isso que a gente queria. A gente quer que ele tire sempre A, 2 pontos, espaço. Então, vamos colocar espaço. Ele vai lá nos cantos e apara onde tem essa coisa que você pediu. O padrão, se você não deixar com nada aqui, quer ver? Dá pra... Ele, a hora que ele mostrar. O padrão, olha, ele não tá falando? Ó, tá falando assim, ó. Se o que for dado ali for nada, ele remove... Não, ele não falou não. Aqui, ó.
and trailing white space, ou seja, se tiver o espaço em branco, ele remove. Se não, você não jogar nada, isso aqui embaixo não ajuda muito coisa, não. E também não estava muito bem explicado ali que você pode dar um argumento aqui, né? Mas estou mostrando aqui que dá. Às vezes você pode querer isso aí, às vezes todas as suas notações começam com aspas lá, todas as suas coisas de interesse lá começam com aspas e ficam nas extremidades. Então, ao invés do replace, você pode usar o strip, não tem nenhum problema. Mas o normal de usar ele mesmo é assim, porque a pessoa vai colocar milhares de espaço aqui, milhares de espaço aqui. Mais comum no início do que no final. O strip, ele tira dos dois lados. Tem também a função R-strip de right e left-strip e L-strip de left, que ele vai tirar só da esquerda ou só da direita. Não sei se eu escrevi aqui para baixo, parece que não. Mas saibam que existe. Às vezes você não quer tirar os espaços que tem na direita, então coloca R-strip. Não, você não quer tirar os da esquerda, só os da direita, coloca R, que ele só tira os da direita. Coloca L, que ele só tira os da esquerda, se você quiser. São funções diferentes, são 3 funções. Strip, a R-strip e a L-strip. Certo. Voltando ao exemplo do replace, por exemplo. Se eu quiser, complexificando, né? Se você tem esse valor aqui na sua planilha lá, porque lá tem escrito RS, né? Você vai pegar a planilha do Excel lá, vai vir esse RS, às vezes. Às vezes a pessoa pode fazer de um jeito que apareça só no Excel, mas não aparece pra gente, é o melhor. E aí o que você precisa? Agora você precisa arrancar isso aqui das extremidades, que é RS espaço, e aí você concorda que a hora que eu der um strip, eu vou sobrar só o 9,50? Poxa, então se eu pegar essa string 9,50, der um ponto, ou seja, estou aplicando um método em cima dela, de um strip, eu vou ficar só com isso aqui. Ou seja, isso aqui, esse pedaço inteiro aqui, é a mesma coisa que só isso aqui. É como se eu estivesse escrevendo 9 ponto, não é vírgula mesmo que estava, né? 9,50 e esse ponto replace aqui na frente. Já aqui. Isso aqui em cima é a mesma coisa que isso aqui embaixo, porque essa operação aqui, novamente eu estou fazendo aquilo, essa operação inteira retorna isso aqui, sem 2 pontos. E aí, a hora que eu pego essa string aqui, que foi o retorno desse negócio, e aplico um método nela de trocar vírgula por ponto, poxa, então isso aqui vai me retornar 9,50 em string. Ou seja, se eu pego tudo isso que eu fiz, que transforma isso aqui só em 9,50, e aí troca a vírgula por ponto, então 9,50, e aí eu dou um casting para float, pronto. Troquei para o meu número aqui. Imagina que você tem lá no seu conjunto de dados, né? Não sei, N colunas lá, né? E aí você pede para acessar lá em tal coluna, você considerar a coluna, não sei, a coluna de preço. Tá lá a coluna de preço. Aí você pega lá o seu dataframe.preço para você acessar essa coluna. Se você quiser fazer a conversão de tudo para float, não deixar desse jeito, você fala que a sua coluna de preço recebe uma função, se não me engano, é colocar PD, isso aqui não importa para vocês agora, mas você aplica uma função na coluna inteira e ela vai trocar todos os valores da coluna de preço para o seu correspondente já limpo, trocado o valor e feito o caching para float. Ou seja, você pegou uma coluna inteira nessa tabela de dados, tem como você fazer isso no data frame inteiro também, né, na sua tabela de dados inteira, mas isso aqui, por exemplo, troca uma coluna inteira, se eu não tiver errado nenhum código aqui, de uma coisa que não dava para ser entendida por um computador como um número, já para o número float, já prontinho para você. Então, por isso que isso aqui é poderoso. Essas operações de string são úteis, são poderosas e são úteis. Eu já tinha falado úteis, né? Mas tudo bem, elas são úteis 2 vezes, então. Uma coisa muito importante que a gente já vai ver aqui nas strings, e é útil para todas as sequências de todos os ramos do Python, é o slicing. Se você tem um conjunto de dados, você deve ter o poder
de visualizar a fração dele que você quiser, e deve estar isso organizado de uma maneira linear, né, dos dados. Da mesma forma que aqui eu via a primeira posição com o índice 0 e a última posição com o índice -1, eu posso ver qualquer posição sabendo o índice. Mas e se eu quiser ver um pedaço que não é um caractere? É tipo assim, uns 5 caracteres. Bem, a gente tem que ter o slicing para poder fazer isso. Então, novamente lembrando, se essa aqui é a posição 0, essa é a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, que podem ser entendidas como -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, você tem que ser possível de fazer, no MATLAB é feito assim também, pegar, por exemplo, da posição 2 até a posição 4. E aí eu já não sei se o MATLAB é assim, mas aqui ele sempre vai seguir esse padrão. O primeiro valor é incluído e o segundo não é. Então, do 2 ao 4 é sempre 2 e 3 só. Se eu peço para ele pegar do 1 ao 5, ele vai pegar 1, 2, 3 e 4. Ele não pega o último, ele nunca pega o último. Se a gente se deparar com um problema do porquê seria ruim aqui de pegar o último, eu aproveito para mostrar para vocês. Mas, novamente, isso é feito para facilitar a nossa vida. Muitas das vezes a gente não vai querer até o último. Eu inclusive acabei de me lembrar aqui. Se você pede para gerar uma sequência, sei lá, uma sequência de 10 valores, que é uma função que chama range, que gera uma sequência, e eu quero uma sequência de 10 valores, essa sequência tem que fazer o quê? Pegar de 0 até 9. Por isso que sempre regride 1, porque você não quer do 0 até o 10, você quer do 0 até o 9 para dar 10 valores. Então, para fazer essa compatibilidade da programação começar em 0, com você poder representar diretamente o número de elementos que você quer, em funções que servem para isso, né, para te devolver 10 elementos, por exemplo, você sempre não inclui o último aqui. Isso aqui é a mesma coisa de me dar um range me dar uma quantidade de números aí que vai de 0 até 10, ou seja, de 0 a 9. Então, esse jeito de denotar fica igual a dizer quero 10 valores, porque de 0 a 9 tem 10 valores. É por isso, essa é a justificativa, né, para facilitar a sua vida novamente, do porquê que ele não inclui o último. Mas voltando aqui, se eu peço para pegar nome de 2 a 4, e o nome é essa variável aqui, Rodrigo, já está definida lá em cima, espero que eu não tenha mudado. Não rodei aqui. Então, se eu pego do 2 ao 4, significa que eu vou pegar tanto o 2 quanto o 3, não vou pegar o 4. O 2 é o D, o 3 é o R, então se eu fizer aqui, é R. Ele não coleta cada dadozinho, não, ele faz o corte assim e te entrega o pedaço de dado que você pediu para cortar lá. Se você quiser cortar novamente desde o início, você simplesmente não coloca nada lá. E se você quiser cortar até o final, você simplesmente não coloca nada lá. Isso é, eu vou pegar todos os elementos que estiverem até o 3, não incluindo o 3, é claro. Então eu peguei o 0, o 1 e o 2. Aqui eu vou pegar todos os elementos, começando no 2 e incluindo o 2 até o final. Então, eu vou pegar o 2 e todos estiverem para frente. Aí pode surgir a dúvida em alguém e falar assim, mas se ele não é incluso e vai até o final, então o final aqui não deveria incluir o 0. Tá, mas, novamente, para facilitar a sua vida, você nunca vai ter esse propósito, que você não quer que inclua o último. Se você não quer que inclua o último, você coloca assim, ó. Vá do 2 para mim até o último, mas não inclua o número que eu escrevi. Então, não inclua o último. Aí ele escreve ignorando o 0 lá. Mas na maior parte das vezes, deixar em branco significa que você quer todo o resto que tiver. Então, para facilitar a sua vida, só não escreve nada que ele faz o que você quer. Se você especifica o segundo número, ele não pega o exatamente que você especificou. Se você não especifica, ele pega tudo, incluindo o último. Beleza? Novamente, se tiver qualquer dúvida, qualquer indagação aí, vocês podem falar. Então aqui, vou dividir o nome em duas partes, né? Isso aqui é outra vantagem, né, dessa técnica de não incluir quando está na segunda parte. Se eu quero dividir meu nome, eu posso querer pegar ele do início até a posição 3 e depois da posição 3 até o final. Se eu incluísse o 3 aqui, a hora que eu rejuntasse, né, a hora que eu regrupasse esses dois blocos de dados aqui, eu teria a posição 3 repetida ali. Isso é extremamente ruim. Eu vou começar, se eu tiver que separar meus dados para fazer tratamentos para depois unir, eu vou me deparar com um problema de que ali na junção eu tenho um elemento repetido.
E aí eu vou ter que tratar isso, entende? Quando fica não intuitivo, não é bom para as operações do Python, não faz sentido eu querer fazer isso. Mais um motivo aí do porquê que o último não é incluso, faz sentido. O nome completo vai ser isso aqui. A primeira parte é do 0 até o 3, não incluindo o 3. A segunda parte é do 3 em diante. A hora que você pega as slices, né, que é isso aqui que a gente fez, peguei a primeira parte, peguei a segunda parte e juntei, vai dar exatamente o nome completo, porque aqui ele não incluiu o 3, mas aqui ele incluiu, então cola bonitinho. Rodrigo, peguei do 0 até o 3, que é o 0, 1, 2, depois 3, 4, 5, 6 até o final lá, juntei os dois e voltou a representar o meu nome. Beleza. Ainda falando de slices, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Nós podemos também definir um step, um passo. Ah, sim, claro, com certeza, com certeza. Isso aqui também tem no MATLAB, não sei se tem no C, acho que não. Não sei. Eu vou, por exemplo, criar uma sequência aqui, né? E eu posso dizer que eu não quero pegar sempre de um em um elemento. Eu posso querer pegar de 2 em 2. Por exemplo, se eu quiser pegar só o... Se não me engano ali, eu vou pegar... Vou começar do início, porque não tem nada aqui, e vou até o final. Então, isso aqui significa que eu estou pegando tudo. Vou até colocar uma linha de código aqui. Se eu pegar assim e colocar aqui, eu não posso deixar vazio. Se eu quero dizer que eu quero tudo, é assim. Pega tudo para mim. É porque eu não rodei o código. Para pegar tudo para mim. Então, ele pegou tudo de fato. Dava para eu acessar tudo simplesmente fazendo assim, né? Mas dá para acessar assim também, dizendo que eu vou fazer um slicing, mas pegando tudo. Então, peguei tudo ali. Aí, o que eu posso querer? Eu posso querer que ele vai do início até o fim, ou seja, tudo, e eu coloco 2 pontos de novo e digo passo. Ou seja, você vai pegar o primeiro para mim, depois você vai andar 2 casas para pegar o segundo, terceiro, o quarto, o quinto. E assim eu vou fazendo. Então, assim, eu posso pegar só os ímpares. E, por exemplo, se eu começar no elemento 1, que é o segundo elemento, né, eu vou pegar esse, depois eu vou fazer essa pegada a cada 2 casas, eu vou pegar só esses números pares, por exemplo. Eu coloquei números ímpares e pares ali, só para dar o exemplo. Então, tem como você colocar esse passo. Uma coisa que eu não coloquei aqui, que eu vou colocar, inclusive, é que tem como, se eu quiser, isso aqui é muito útil também, ver tudo ao contrário. O que é ao contrário? É você colocar um -1 aqui. Porque o seu passo aqui era 2, né? Então eu chego 2 índices para frente. Aqui o meu passo é -1, então eu vou chegar um índice para trás. Eu vou ver tudo ao contrário. Isso aqui também é bastante útil, mais uma vez, onde o -1 te dá uma função que você precisaria num C da vida, ou sei lá em que linguagem, escrever um for e não sei o que mais. E aqui é só colocar um -1. Esse -1 vai ficar muito presente, a gente vai usar muito ele. Foi. Tá, vou deixar isso aqui aberto, na verdade, senão não vai. A última coisa que eu passei para vocês aqui era esses slicings. Então, quero pegar de até. E lembrando que o último não é considerado, por aqueles motivos que eu expliquei lá atrás. E aqui trazendo um conceito que eu posso colocar um passo nessa amostragem, digamos assim, né? Vou pegar de 2 em 2, começando do primeiro e indo até acabar. Então, pegando de 2 em 2, pego o primeiro, quero 1, aí depois ignoro um, pego o outro, ignoro mais um, pego o outro, ignoro mais um, pego o outro, e assim vai. E, por exemplo, desse jeito dá para pegar os pares e os ímpares, separar os pares dos ímpares nessa sequência, mas isso não é de interesse aqui, digamos assim. Mas uma coisa que é muito utilizada é colocar o -1 no passo. Ou seja, eu vou pegar um atrás, aí eu vou pegar o outro atrás, vou pegar o outro atrás. O passo padrão, digamos assim, é 1, né? Se eu escrever 1 aqui, ele vai simplesmente pegar todos. Escrever -1, que é de trás para frente, é pegar tudo, só que de trás para frente. Certo. Conversão de strings. Isso aqui vai ser meio que um jeito de modificá-las, né? Aquela coisa que eu falei para vocês, de passar tudo para minúsculo, passar tudo para maiúsculo. É muito útil, então vamos ver aqui. Por exemplo, vou escrever esse nome aqui. Isso aqui está em minúsculo, então está errado. Esses aqui estão em maiúsculos, então estão certos, digamos assim. A capitalize, ela coloca em capital, que é título, se eu não me engano, em inglês. Então, se você escreve uma palavra em capital, é uma palavra que está em formato de título. Então, capitalize é tornar em formato de título. Eu não rodei isso aqui ainda. Aí, você viu que ele pegou o nome antigo que estava nessa variável nome antigamente, que era Rodrigo. Agora eu falei que nome é isso aqui, e ele vai voltar para cá.
Quando ele coloca tudo em formato de título, ele pega só a primeira letra. Lembra que não é em formato de, tipo, nome, a gente vai ver isso depois, quando todas as primeiras letras têm que ser maiúsculas, mas no formato de título, tem que ser só a primeira. Ah, não, em formato de título, não. Capitalize, capital letter, é letra maiúscula, né? O capitalize é só pegar a primeira letra. O de formato de título chama, inclusive, title. Aqui, coloquei ele aqui, title. Certo, então aqui ele deixou todas, você viu que ele modifica tudo, né? Se aqui estava minúsculo, ele passa para maiúsculo porque é a primeira letra. Se aqui estava maiúsculo, ele passa para minúsculo. Então ele deixa só a primeira letra em maiúsculo em tudo em minúsculo. O lower, ele vai pegar, lembrando que aqui a gente não está alterando quem é nome, se eu pedir para ver quem é nome aqui, ó. Ele ainda está daquele mesmo jeito, só que aqui essa função retorna uma coisa, eu não estou capturando o retorno, mas esse retorno, quando está na última linha, todo o retorno é jogado aqui no log de saída. Só para mostrar para vocês que eu estou preservando quem é nome. Se eu mandar um lower, ele joga tudo para lowercase, ele joga tudo para minúsculo ali. Se eu mandar um upper, ele joga tudo para uppercase, então todas as letras ficam maiúsculas. Percebam que, como ele usa um tipo de codificação que entende caracteres com acento, os caracteres com acento aqui são preservados em maiúsculo, isso não dá nenhum erro. Tipo, isso dava muito problema em linguagem C, por exemplo. Quando eu jogo um title, é para todas as palavras terem a primeira letra maiúscula. Então, por exemplo, ele mudou do Dá, mudou do José ali. Aí você pode pensar assim, existe uma necessidade que pode surgir, é que eu queira escrever tudo em formato de nome, né? Que todas as letras são começo maiúsculo, igual title, mas, por exemplo, D, dá, aí fica em minúsculo. Por exemplo, se qualquer pessoa aí, eu acredito pelo menos que se chame alguma coisa da Silva, ou qualquer coisa assim, o dá é tudo minúsculo, é DA minúsculo. Por que não existe uma função que faz isso, por exemplo? Porque isso é muito relativo da língua, né? Isso não tem muito a ver com lógica do que está acontecendo. É muito relativo da língua. A língua pode exigir isso, pode não exigir, pode encontrar, eu não sei se tem, mas talvez tenha pessoas que tenham o da Silva com D maiúsculo, talvez pessoas que tenham com D minúsculo. Talvez isso seja uma coisa cultural, talvez antigamente era maiúsculo, hoje em dia é minúsculo. Não sei, talvez mude. E outra coisa, isso é da língua portuguesa. Talvez se fosse da língua inglesa, esse tipo de coisa, tivesse uma atenção a mais por conta de quem criou o core do Python. Mas como não teve, e depois as pessoas viram que é uma coisa muito relativa, ninguém se preocupou em fazer uma coisa do tipo. Então, sim, se você tiver que fazer, você vai ter que fazer na mão. Você colocaria um ponto title, depois você põe, por exemplo, um replace ali dentro, para mudar o que for dá em maiúsculo para dá em minúsculo, porque é o que você quer que o dá seja em minúsculo. Percebe que, inclusive, olha por que ninguém se deu o trabalho. Porque é muito simples você fazer uma coisa específica para o seu uso, já que é relativo. Eu fiz na mesma linha. Nem deu trabalho. Eu apliquei um método e já apliquei um método em seguida no que isso aqui retornar. Por isso que ninguém se preocupou em fazer esse tipo de coisa. Aqui, swap case, não sei falar essa palavra não. Swap case. Ele simplesmente foi trocar tudo, né? Se tava só essas duas letras maiúsculas na original, ele trocou tudo para maiúscula e essas duas para minúscula. Nunca usei isso aqui, mas coloquei porque é legal, às vezes vocês podem precisar aí. Vamos novamente para o cérebro feliz aqui. Vocês querem tentar fazer sozinhos ou eu vou fazendo aqui? Já deixei a solução aqui. Vou deixar só alguns instantes aí, né? Se vocês quiserem fazer. É nome próprio? Entendi. Isso aí vai ser... Eu, particularmente, também nunca usei. O title já usei. Beleza, vou dar uns minutos aí, vocês podem tentar à vontade. Estou passando tudo que existe para vocês, porque... Poxa, se eu não passasse o Capitalize e vocês um dia precisassem, embora eu nunca precisei, vocês iam passar um aperto aí, falando assim, mas existe uma função que faz isso? Por que ele não falou? Não quero culpa sobre mim. Enquanto vocês fazem aí, pessoal, só passar uma coisa para vocês que eu faço, eu gosto de fazer, né? Não gostar de ter o apreço, mas de perceber que é bom.
mesmo coisas que são código, que são programação, documentem em algum lugar. Eu tenho vários caderninhos pequenininhos, tenho vários programas no meu computador que servem só de manual. Tipo assim, eu esqueci como é que funciona a função, o módulo NumPy. Onde que eu posso encontrar mais rápido? Na internet ou na página do meu caderninho que eu sei exatamente onde é que está, entendeu? Então, às vezes você pode encontrar as coisas de maneira mais fácil em lugares que você mesmo fez. Principalmente até porque você vai esquecer muita coisa. Eu tenho partes dos meus cadernos aqui para muitos módulos que eu uso frequentemente, mas que você dá uma esquecida de um pouco, de outro. Então, assim como você às vezes usaria a internet para pegar um pedaço ali que você esqueceu como faz, por que não usar uma anotação sua, entendeu? O que for mais rápido é melhor. Agiliza seu trabalho, facilita a sua vida. Então, só para dar essa dica para vocês, né? Assim como vocês vão ter esses notebooks aí salvos para vocês consultarem esse tipo de coisa, com o tempo você vai ver que dá trabalho. Você vai ficar com preguiça de abrir o notebook para vir ali, ver como é que faz, testar alguma coisa. Escreva do jeito que for melhor para você. Ou não escreva se não for melhor para você. A maioria das coisas que eu estudei no início, eu fiz só programas no computador, não fui escrevendo. E para os módulos mais complexos, eu fui sentindo essa necessidade. Mas, enfim. Só para passar isso aí para você. Vou voltar aqui para fazer os exercícios. Talvez dê para a gente... Talvez não, né? Vai dar para a gente começar um pouco da próxima parte. Certo. Isso aqui também, se você não entendeu tanto, assim, não se preocupe que a gente vai ficar revisitando esses conceitos de slice e aquelas pequenas operações de texto lá, porque são muito úteis. Escreva seu nome e sobrenome, como nos exemplos, acima e imprima ele na... ele quer que imprima inteiro. Poxa, simplesmente o que foi feito lá em cima de fato. Você escreve aqui nome, escreve aqui o seu nome, eu vou colocar aqui, e aí escreve aqui o seu sobrenome. Opa, agora fez um barulhinho, hein? OCD? O que é OCD? Pera, não sei o que é OCD, não. Transtorno compulsivo de organização. Ah, tá. Não, inclusive, vocês vão acabar vendo aqui. O Python, ele não usa chaves. Então, ele só usa a indentação. Se uma coisa não está identada, é porque ela não pertence àquele bloco. Se você quer que ela pertença àquele bloco, idente, porque senão vai dar erro. Eu achei uma coisa interessante. A gente obriga a fazer certo. Aí a gente vai ver quando chegar em estruturas condicionais, quando chegar nesses blocos, né? Só você escrever aqui nome e sobrenome, pronto, ó. Vou colocar aqui para printar. Eu posso escrever aqui nome mais uma string de espaço, mais o sobrenome, e ele vai printar tudo. Eu posso simplesmente colocar aqui também nome, e aí depois sobrenome, sabendo que o separador é um espaço, então vai funcionar também. Tanto faz, você que escolhe aí. Isso aqui é um hash, também não é de nosso feitio explicar o que é, mas verifica o tamanho da string da variável SHA1hash. Ó, já está escrito ali, né? Eu acho que eu deixei todas as soluções descobertas aqui. Pelo menos. Vamos vir aqui, né? Então, colocar a função len e colocar aquela variável. Eu quero saber o comprimento da string SHA1hash. Ele vai me dar... Não? É porque eu não rodei esse código aqui antes. Roda esse. Agora que está na memória, eu posso calcular o comprimento. 40. Converta a string 85 quilos. Vamos até copiar aqui, né? Copiar. Então, olha para você ver. Às vezes você vai querer escrever, eu quero escrever uma string, então eu vou chamar ela de str. Olha, vai dar errado. Str é uma palavra reservada. Então eu vou chamar de string. Tá, string não é uma palavra reservada. Mas evite confusões. Evite confusões. Coloque outra coisa. Coloco, sei lá, peso, porque eu sei que aquilo é um peso. O nome tem que ser descritivo. Descritivo. Tá aqui agora uma string. E agora eu quero transformar para float. O que eu vou fazer? Vou tentar escrever aqui em etapas, né? Primeiramente, o que eu vou fazer? Vou ter que pegar aquele peso e vou ter que dar um strip na direita, por exemplo. Pode ser, eu poderia dar um replace do espaço quilograma para 0, mas eu posso dar um write strip. Nossa, eu não estou sabendo escrever, não, hein? Um write strip
ali do espaço, quilo, aquele quilo está em maiúsculo, quilograma. Depois que eu fizer isso aí, o que eu posso fazer? Posso aplicar ali um método de replace, vai substituir a minha vírgula por um ponto. Depois de fazer aquilo ali, eu posso pegar isso tudo e fazer um casting para float. Então é isso que eu vou fazer. Lembrando que aqui pode ser isso aqui, ou pode ser eu fazer peso.replace, e eu vou substituir essa string que a gente está vendo ali por nada. Pode ser feito das duas maneiras. Vamos tentar aplicar essa aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Fecha um parênteses aqui, porque a gente vai pegar esse pedaço aqui e vai colocar ali. Vamos ver se assim funciona, né? Se não funcionar, voltamos atrás. Funcionou. Agora vamos ver com esse tipo de método aqui. O método replace. Vai funcionar também. Fique no seu gosto aí. O strip, não necessariamente ele é mais rápido do que o replace, ou alguma coisa assim. Certo? Vamos fazer o que se pede com a variável aqui. Isso aqui vai dar algumas operações. Na primeira quantidade de caracteres. Poxa, len. Eu não executei isso aqui novamente, eu fiz isso. Vamos saber o comprimento de A, 25 caracteres. Retire as vírgulas. Então, a gente vai ter que falar aqui. Vamos deixar como se eu quisesse que você realmente substituísse na variável mesmo. Não, vamos deixar só exibindo assim. Se eu quero que ele retire as vírgulas, né? O que eu posso fazer? Vamos ver os métodos que a gente já viu aqui. Tem tanto o replace, eu não me lembro se tem outro que consegue fazer isso. Não, não tem não. Acho que depois, antes a gente viu foi o strip, né? O strip não faz isso não, acho que é só o replace. Só subir aqui para falar uma coisa. Não, o split não é isso que ele faz. Tem como você dar split? Não vou explicar isso, porque senão alguém vai me xingar, porque você encontra isso nos códigos na internet. Tem como você dar, por exemplo, strip, tem gente que faz isso. Ou seja, eu vou separar naquela com as vírgulas, certo? Você se lembra que isso retira as vírgulas e deixa só data, science, demais, porque ele vai quebrar nessas vírgulas aqui, certo? E a pessoa dá, por exemplo, strip na vírgula, e o que isso me retorna? Vai retornar esses elementos. Pera. Ué. Agora até eu fiquei confuso aqui. Ele não retornou vários elementos? Ah, não é strip. Eles me deixaram passar vergonha aqui à toa. Já me esqueci do nome. Falei que vocês iam esquecer. Split. Split. Eu vou dar um split com a vírgula. Ele vai me dar esses elementos. Aí eu posso pedir para juntar os elementos novamente com nada. Se não me engano é isso. Então eu vou estar separando na vírgula e depois juntando usando nada. Então ele meio que vai deixar tudo certinho. É assim que faz? Às vezes eu estou confundindo aqui. Mas vamos deixar só com o método replace, né? Eu descobri o que eu estava fazendo ali, pelo menos o que minha cabeça estava tentando lembrar, eu retorno a esse ponto. E substituindo a vírgula por nada, tirou as vírgulas. Imprimiu os primeiros 6 caracteres da variável. Poxa, então eu posso fazer assim, que eu quero, mais uma vez, começando do primeiro. Se eu quero 6, tem que ser intuitivo que eu escreva 6 aqui. Por isso que ele não conta o 6, porque ele começa do 0 até o 5, dá 6 caracteres, mas é intuitivo para mim escrever o 6. Mais um motivo. Escrever os 6 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imprimiu todos os caracteres mostrando 1 e pulando 1. Poxa, então eu vou mostrar todos os caracteres. Então é do início até o final, só que você mostra 1, pula 1, é de 2 em 2.
Transforme todas as letras em maiúsculas. Poxa, então você vai usar o método ponto para chamar o método upper. Foi. Transforme todas as letras em minúsculas. Novamente, lower, low. Foi. E é isso aqui para esse de modificação de strings. Isso aqui acho que é facilmente esquecível, digamos assim, né? Mas depois tem como vocês voltarem isso aqui, pesquisando na internet. Que isso, eu que agradeço pela sua presença aí. Ah, o CD é toque em inglês, essa eu não sabia não. Só conhecia o toque mesmo. Certo, pessoal, isso conclui a parte 1, né? Que, digamos assim, é a base do que eu preciso que vocês entendam. Já que, já denotando aqui, né? Que as strings, o modo como você manipula as strings vai permitir a gente entender a manipulação desses containers de dados aqui, que vão ser muito importantes, tanto quanto